Olá, estamos mais uma vez no nosso programa Magister Médici, formação continuada para docentes do curso de Medicina no Unifuncesc. É um prazer estar aqui e nessa segunda aula vamos tratar do tópico ao propósito, mergulhar na formulação de objetivos e na diferenciação de tópico e propósito, definindo os objetivos de aprendizagem. Nossos objetivos, então, aqui serão diferenciar tópico de aula de objetivo de aprendizagem, formular objetivos de aprendizagem usando os verbos de ação adequados, relacionar a formulação de objetivos com as competências e os eixos estruturantes, aplicar a lógica dos objetivos para planejar as atividades de ensino e avaliação. Vamos lá? Nesse primeiro momento, vamos diferenciar o que é tópico do que é objetivo de aprendizagem. O tópico é simplesmente a lista dos temas que estão presentes no plano de ensino. Então, sistema cardiovascular, diabetes mellitus, exame físico abdominal, é aquele conjunto de informações que situa o tópico dentro do grande tema. Mas o objetivo de aprendizagem é diferente. Ele descreve o que o estudante será capaz de fazer. Então, observe o foco, é na aprendizagem. O que ele será capaz de fazer, saber e sentir ao final daquela experiência de aprendizagem. É a ação observável e mensurável. Vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui. Dentro do tópico Fisiologia Renal, objetivo. Ao final da aula, o estudante será capaz de explicar mecanismos de filtração glomerular. Percebe? O estudante vai explicar. Então, é uma abordagem completa, integrada, situada dentro do contexto do conteúdo, referenciada pelos teóricos que estudaram o tema anteriormente e que aponta para o fundamento daquilo que ele precisará exercer no futuro. Quando pensamos nos objetivos de aprendizagem, por mais que eles estejam orientados para que o estudante deverá aprender, eles devem servir, nesta medida, de um mapa para a aprendizagem, um mapa para a ação docente. Por isso que a gente vai dizer que ensino-aprendizagem é um processo integrado. A ideia é que, por meio do ensino, a aprendizagem ocorra. E, para que isso aconteça, os objetivos de aprendizagem têm que ser guia para o estudante, porque ele pega os objetivos e analisa. Eu estou conseguindo isso? Eu avancei nesse ponto? Eu alcanço isso que o professor quer de mim? Que o conteúdo quer de mim? Que a prática quer de mim? Que a profissão quer de mim? Percebem os níveis, como eles vão se integrando? Mas ele serve para o docente também, porque desta forma o docente pode encadear as estratégias, organizando de uma maneira muito mais produtiva, coerente pedagogicamente e consistente para que promova a aprendizagem. Com base nisso também, ele pode mensurar a aprendizagem. Então, por exemplo, vamos pegar aquele mesmo tópico que estávamos tratando, fisiologia renal. O objetivo no final da aula é que o estudante seja capaz de explicar os mecanismos de filtração glomerular, como falamos lá. Explicação, um objetivo conceitual, que pode desdobrar no procedimento do seguinte objetivo, que é calcular a taxa de filtração glomerular a partir de dados clínicos fornecidos. Observa que o cálculo não é um conceito, é um procedimento.
Mas esse procedimento ele não está isolado, ele tem que estar relacionado a quando fazer, como fazer, por que fazer, para que fazer, em contexto. E com isso, ele consegue chegar no terceiro, que é valorizar a importância da monitorização da função renal para a segurança do paciente em diferentes contextos clínicos. Nesse exemplo, a gente consegue perceber como que aquilo que o estudante precisa desenvolver está em campos um pouco diferentes. Um é o campo da explicação, ele é puramente cognitivo, ele funciona como uma base para a aprendizagem. O outro é o campo de um procedimento, ele recupera, lembra da ideia da recuperação, da evocação e da retomada? Ele recupera os elementos do conceito e aplica num cálculo, numa forma pré-definida, organizada, que a ciência estabeleceu, e com base nisso tudo, para que ele entenda o porquê, o quando, o como fazer, ele precisa de valorizar essa importância, que é um aspecto complementar e importante desse conjunto de informações. Esses objetivos têm que ter características, vamos dizer, inteligentes. E a gente vai colocar isso no acrônimo SMART, específico, ou seja, o objetivo tem que ser claro, ele não pode gerar ambiguidade. E percebam que a clareza do objetivo, ela funciona muito bem para o estudante. Os estudantes podem se utilizar do conjunto de objetivos para aferir o quanto daquela aula que ele aprendeu. Então, isso também pode ser um bom procedimento quando o professor começa a disciplina. Descrever os objetivos, conversar com os alunos sobre eles e mostrar a progressividade do nível de exigência que vai acontecendo. A articulação entre eles tem que ser mensurável, ou seja, eu preciso avaliar. Como que eu avaliaria, por exemplo, no caso anterior, no exemplo anterior, a situação de compreender a importância? Na hora que eu posso descrever um caso, até numa questão teórica, eu posso descrever um caso e pedir a ele para avaliar se aquele procedimento é adequado, se ele não está adequado, ou quando que ele pode ser tomado. Também posso avaliar, por exemplo, numa prova prática, num exame, numa interação dentro da sala de aula, numa experiência de análise de um caso clínico. Então, ou seja, existem várias formas da gente avaliar o conteúdo, não apenas a teórica. Ele precisa ser realista. Não adianta eu estabelecer um objetivo inalcançável. Se eu quero formar uma habilidade e eu preciso de determinados pré-requisitos, ou de determinados componentes anteriores, ou de procedimentos anteriores, esses precisam estar ali bem organizados. É em função disso que a gente analisa a disciplina horizontal e verticalmente, como falamos na aula anterior. Ele precisa também ser importante para a formação. Sendo realista e importante para a formação, a gente quer com isso que, à medida que a gente vai tornando isso claro para o estudante, ele progressivamente vá se introjetando da autorresponsabilização pelo avanço nos conteúdos. E é um processo que vai sendo construído. O estudante, no início do curso, ele não tem a mesma visão que o estudante que estará no meio do curso ou no final do curso. Ele não viveu as mesmas dificuldades, ele não tem a mesma experiência, mas a gente precisa de ir dando graus de antecipação para ele entender que o crescimento e o avanço da sua aprendizagem depende do processo de ensino-aprendizagem, sim, mas depende também da sua resposta, da sua interação.
E ali entra a questão do tempo. Há objetivos que eles vão ser alcançados em curto, médio e longo prazo. Por exemplo, um cálculo. Ele pode ser alcançado no final de uma aula, mas talvez aquela compreensão ela leve mais tempo para entender o aspecto global. Então, em situações diferentes, eu vou ter que tanto expor o conteúdo, discutir, trazer casos, criar condições para que ele tenha vivências diferentes naquele sentido, para que posteriormente a sua aprendizagem em relação a isso seja cada vez mais complexa e mais bem organizada. Existe um documento muito interessante que traz esses domínios de aprendizagem que foi construído pelo Jacques Delors. Saber fazer, saber e saber ser. Essa visão dos domínios da aprendizagem, ela não é uma visão antiga, clássica, porque muitas vezes se construir a aprendizagem unicamente pelo domínio conceitual. Mas, na verdade, todos nós profissionais, a gente se relaciona com pessoas, com sistemas, com a realidade do mundo, e a gente também faz as coisas. Então, entender que esses saberes estão em domínios diferentes e precisam ser tratados intencionalmente dentro da aula é um papel do docente. O bom docente, ele percebe a diferença entre esses aspectos, entre esses domínios, e utiliza estratégias específicas para cada um dos domínios. Por exemplo, se eu quero desenvolver a manifestação da ética, do profissionalismo através das atitudes, quando eu aplico um trabalho em grupo e percebo as questões de dificuldade de relacionamento, de falta de ética estudantil, de falta de profissionalismo com o trabalho, de não cumprimento de prazo, essas questões têm que ser pontuadas. Elas não podem ser ocultadas porque o conteúdo conceitual estava ótimo. É aquela pessoa que tira total na prova, porque sabe todo o conteúdo, mas briga com o grupo, não critica todo mundo, não se resolve bem com as pessoas. Isso é um aspecto de aprendizagem e precisa ser desenvolvido. Enquanto da nossa vida profissional, tanto do médico que está atuando, quanto do professor da medicina, quanto de professores de outras áreas, como eu, por exemplo, não é impactado justamente pela falta da manifestação de bons valores, de ética, de profissionalismo, que se manifesta nas atitudes. Muitas vezes, nas documentações, a gente não vai ver essa palavra, manifestação. Mas a manifestação do atitudinal, ela acontece na sala de aula, ela acontece na prova OSCE, ela acontece na clínica, ela acontece no relacionamento com o professor. E o professor, de posse da sua autoridade, sem autoritarismo, precisa descrever esses procedimentos e mostrar aos estudantes que eles são avaliados na sua disciplina, como e por quê. O saber fazer, considerando que a prática médica ela tem muito de procedimento, os procedimentos são muito bem estabelecidos em função da segurança profissional, da segurança do paciente, da estrutura dos sistemas, das técnicas que precisam ser implementadas. Então, ele está aqui, né? A execução das tarefas, o domínio das técnicas, a realização dos procedimentos. Mas é óbvio que ninguém domina uma técnica sem entender o conceito. E ninguém pode realizar uma técnica bem se não a realiza de posse de boas atitudes. Então, isso é separado para a gente poder olhar para cada um dos domínios com intencionalidade. Mas isso não é uma separação na prática profissional.
Concorda? Vamos falar um pouco sobre os verbos de ação dentro de cada domínio. Nós temos, por exemplo, os verbos de ação do domínio conceitual. É muito importante a gente perceber que isso aqui não é uma forma. A gente tem que trabalhar isso com a inteligência didática. Por quê? O verbo de ação identificar, ele pode ser usado numa outra situação, entendeu? Identificar pode ser usado, por exemplo, num outro domínio, mas só que ele vai estar cotejado por alguma outra questão. Esses verbos de ação do domínio conceitual, que estão relacionados ao saber, ao conceito, ao conteúdo, eles são usados para descrever sistemas, para identificar situações pontuais, fármacos, órgãos, nomes de estruturas, articulações entre sistemas. Eles são usados também para comparar mecanismos, porque o exercício de comparação é um exercício analítico importantíssimo na construção daquilo que lá na primeira aula nós chamamos de operação, processamento. Então, identificar, descrever, listar, definir, explicar, comparar, resumir, reconhecer, diferenciar e interpretar são alguns desses verbos. Quando a gente faz um processo avaliativo escrito, ou quando a gente faz uma questão, uma prova prática, ou mesmo, e é muito importante enfatizar isso, quando a gente vai avaliar um trabalho, a apresentação de um trabalho. Então, isso tem que estar claro. Ao final da apresentação deste trabalho, é necessário que o estudante tenha explicado isso, seja capaz de reconhecer aquilo, diferencie isso. Percebe? Porque quando a gente faz isso e torna claro isso para o estudante, ele vai entender por que eu dei nota baixa no trabalho X, apesar de, às vezes, a fala está bonita, o material está organizado, mas o conteúdo não estava de acordo com os domínios estabelecidos e que eram necessários para o seu desenvolvimento. Procedimentos. Vem do domínio procedimental, é o fazer, é o desenvolvimento das habilidades, das técnicas. Então, exemplos disso. Ao final da aula, o estudante será capaz de realizar uma anamnese completa em um paciente simulado. Aqui, como é um exemplo mais sintético, eu não coloquei, por exemplo, de acordo com a teoria do fulano, de acordo com o protocolo X ou Y, usando os elementos das referências X, Y ou Z. Por quê? Esses elementos conceituais orientam o procedimento. Então, olha como que isso é interessante. Na hora, por exemplo, que eu quero fazer uma avaliação e identificar se essa anamnese está boa, não basta eu colocar do jeito que está aqui. Se eu estou trabalhando com protocolos diferentes para situações diferentes, o meu objetivo aqui tem que descrever qual é o protocolo que eu vou cobrar, em que contexto cobra aquele protocolo, perdão. E, mais do que isso, se ele é capaz de diferenciar as situações em que o protocolo X ou Y será utilizado. Então, percebe que lá eu coloquei o diferenciar, mas realizar a anamnese completa em um paciente simulado de acordo com o protocolo adequado para a descrição do caso. Percebe? Quando eu coloco aqui, eu estou exigindo dele o conceito do protocolo. A análise da situação, a diferenciação das aplicações e a decisão de usar X ou Y. E a execução. Olha como que isso é complexo. E é tão interessante quando a gente analisa
uma proposta de planejamento ou uma proposta de aula e percebe que o professor pensou todos os detalhes. E tendo pensado todos os detalhes, proporciona aos estudantes um desenvolvimento muito maior, uma capacidade muito maior de usar a sua aula para se desenvolver. Outro exemplo, administrar medicamentos por via intramuscular com protocolos de biossegurança, que eu já coloquei, mas poderia ter uma série de outras condições, porque imagino que, não sou uma profissional da área, mas se esse paciente tem 5 anos é de um jeito, se ele é bebê é de outro, se ele é um idoso que já está há 6 meses internado é de outra forma, o contexto não conta. Interpretar um eletrocardiograma básico, identificando ritmos cardíacos normais e anormais. Então, veja, interpretar foi colocado ali, mas aqui eu estou colocando, ele vai interpretar resultado, ele vai formular diagnóstico, ele vai elaborar plano, ou seja, o campo do fazer e do procedimento está pré-definido, está orientado. Por isso, é um domínio procedimental. E, finalmente, o domínio atitudinal, que é extremamente importante, até mesmo dentro desse momento que nós vivemos de relações intensas, complexas, e que às vezes afetam tanto a saúde emocional das pessoas, tanto dos professores, quanto dos estudantes, quanto dos pacientes. Então, a manifestação de valores, de ética, de comportamento, a orientação de atitudes profissionais, ela tem que ser uma preocupação em todas as aulas e todas as disciplinas. Porque ela é o que a gente vai chamar de um conteúdo transversal. Ela atravessa todo o curso e ela constitui um valor dentro de cada atitude que ali é colocada. Obviamente, é impossível que os estudantes aprendam valores com quem não tem valor. Então, aqui, a coerência e a consistência é fundamental. Eu entendo que o paciente precisa que o profissional demonstre empatia, mas eu também entendo que o estudante precisa da empatia do professor, que o colega precisa da empatia do outro colega. Que cada pessoa tenha responsabilidade sobre suas ações e, no caso de um médico, pelas decisões clínicas que toma. E essa construção ela tem que acontecer de uma maneira muito clara, muito definida. Nós temos legislações, temos protocolos, temos orientações técnicas, todas voltadas a esse tipo de domínio, que é o domínio atitudinal. A ideia de construir uma equipe colaborativa cada vez mais é importante. E esse domínio, ele constitui o que a gente vai chamar de soft skills. Aquelas habilidades que elas não estão dentro de um livro para você aprender. Embora tenham referências nos livros, mas elas estão na construção da atitude. E é extremamente importante que os professores aprendam a dar feedbacks. Terminada uma sessão de discussão, se a gente percebe algo que fere a ética, é importante chamar esse estudante, conversar com ele a partir da métrica exigida para aquela atuação. Respeito à opinião do outro, a análise da decisão clínica que o outro sugeriu, mas que talvez estava equivocada e a correção foi feita com respeito, com gentileza, com consideração. Tudo isso é importante. Então, esse conjunto de verbos de ação
iniciação, eles são muito importantes e eles estão nos planos de ensino não por mero enfeite, mas por necessidade profissional. Quando a gente analisa todo esse conjunto de informações, a gente vai perceber o significado desse termo, arquitetura da aprendizagem. Quando a gente arquiteta alguma coisa, a gente não constrói uma base, a gente não pensa no espaço, a gente não planeja. A arquitetura ela não tem isso do planejamento, que vai também com o refinamento. A aprendizagem é assim também. A formulação dos exercícios, então, ela não é um ato isolado do professor. Ela constitui uma espinha dorsal e se alinha tanto ao plano de curso, ao plano político-pedagógico do curso da instituição, quanto às diretrizes curriculares nacionais, que é um documento mais amplo que serve de orientação. Mas esses objetivos eles não vão ser alcançados de uma vez só. Por isso, novamente, a gente vai falar da progressividade, de espiralar o conteúdo e a visão e a aprendizagem. Relacionando aos aspectos importantes na formação do curso, atenção à saúde, a gestão em saúde e a educação em saúde, a gente vai perceber que esse método é um método centrado na pessoa, a pessoa que está estudando, a pessoa que está aprendendo. E que essa pessoa que está estudando e aprendendo, posteriormente, vai centrar a sua ação na pessoa do seu paciente. Então, saber os passos, saber fazer a anamnese, o exame, saber ser empático, ser respeitoso. A questão da gestão envolve o trabalho em equipe. Hoje as equipes são cada vez mais multiprofissionais. Envolve entender o papel do outro, entender o que ele faz, saber fazer um encaminhamento, ter uma comunicação clara, eficaz, respeitosa, mas também ser colaborativo. E um outro aspecto que, às vezes, pode ficar um pouco negligenciado, que é o papel de educar na saúde. A comunicação efetiva com públicos diferentes integra o saber, integra as técnicas. Esse saber fazer, mas também saber explicar com clareza, saber ser um agente de disseminação do conhecimento é extremamente importante para o médico. A forma pela qual o médico conversa com o seu paciente pode ser o diferencial para que esse paciente seja mais aderente ao processo de tratamento, para que ele compreenda por que uma atitude e não outra, por que uma via e não outra. E isso não significa que o médico está reduzindo o seu saber, pelo contrário, ele está colocando o seu saber a serviço do outro. E essa é uma habilidade que deve ser construída ao longo do curso. Então, para aplicar essas breves discussões que fizemos nesta aula, nós vamos sugerir algumas atividades. Sabe aquele tópico da disciplina que você colocou lá no formulário na primeira aula? Escolhe um deles, de uma disciplina que você ministre, e pode ser de tema básico, tema intermediário, tema avançado, isso não importa. Formula pelo menos um objetivo para cada tópico. Um objetivo para um tema, um tópico conceitual, atitudinal e procedinal. E depois, pensa no nível desse estudante. Pensa se ele vai conseguir alcançar aquilo ao longo de uma aula, ao longo do semestre que você dá. É importante. Se ele não conseguir alcançar, é sinal de que o objetivo precisa ser revisto. E tenta avaliar o nível de complexidade, colocando num primeiro momento, identificar alguma coisa, num segundo, explicar, no terceiro, analisar, no quarto, por exemplo, aplicar uma técnica relacionada com aquilo que foi feito, e no quinto,
considerar a importância do contexto mediante todo o conjunto de conceitos e procedimentos. Refletindo sobre isso, você vai ter uma compreensão muito maior da arquitetura da sua aula e vai perceber o desenvolvimento do seu estudante de uma forma muito mais clara. Anota as reflexões que você chegar no formulário. O mesmo formulário tem o espaço para a primeira aula, o espaço para essa segunda aula, para a terceira, para a quarta, até o final desse módulo. E se quiser, nós teremos uma junta pedagógica. Essa junta pedagógica vai ser um momento em que você ou seus colegas podem apresentar um caso pedagógico e a gente, numa atividade síncrona, vai discutir. Os colegas vão poder opinar, conversar, falar, como vocês fazem em juntas médicas quando tem casos mais complexos. Uma boa ideia, não é? Então, nos vemos na aula 3.